de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Nuil para Cegos. Trabalhos científicos, organização, redação e apresentação. EDI UECE. Leitura de contracapa. Capa: Sandro Botticelli. Madone de Magnificat. Detalhe: cerca de 1482 a 1498. Florença. Museu degli Uffizi. Na Madonna de Magnificat, o quadro de Botticelli, o ato da escrita, está representado em um dos textos mais cantados da tradição cristã. O livro aberto, mostrando a cuidadosa caligrafia com rica encadernação e dourado nas laterais, traz à memória, mais do que a leitura do espectador, o canto de louvor de Maria. Em Chartier Roger, Aventura do Livro, do livro ao navegador. São Paulo, editora Unesp, Imprensa Oficial do Estado, 1999. Edi UECE, editora da UECE, Avenida Parranjana, 1700, Campos do Itaperri, CEP 600-740-000, Fortaleza, Ceará. Fone 85-3101-9893, fax 85-3101-9603. A apresentação. A editora da UECE, EDI UECE, buscando atender às exigências dos procedimentos acadêmicos e dar suporte às atividades didáticas, está entregando ao público a segunda edição, revisada e ampliada do livro Trabalhos Científicos. Normas para apresentação, redação e organização. O livro é o resultado do trabalho da equipe ligada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, UECE, através dos cursos de doutorado, mestrado e especialização, do qual fizeram parte os seguintes professores: Ayrton Marques da Silva, doutor em Química e professor dos Centros de Ciências e Tecnologia; Anaíde Boiadijan de Miranda, em memória, mestre em Administração e professor do Centro de Estudos Sociais Aplicados; Antônio Luciano Pontes, doutor em Linguística Aplicada e professor do curso de mestrado de Linguística do Centro de Humanidades; Denise Elias, doutora em Geografia e professora do curso de mestrado em Geografia do Centro de Ciências e Tecnologia; João Emiliano Fortaleza de Aquino,
doutor em Filosofia e professor do Centro de Humanidades. Lúcia Daniel de Machado da Silva, doutora em Medicina Veterinária e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Faculdade de Veterinária. Pedro Henrique Lima Prachedes Filho, mestre em Letras, doutorando em Letras e professor do curso de mestrado acadêmico em Linguística Aplicada do Centro de Humanidades. Rita de Cássia Barbosa de Paiva Magalhães, mestre em Educação Especial, doutora em Educação e professor do Centro de Educação. Silvia Maria Nóbrega Terrien, doutora em Sociologia e professora do curso de mestrado acadêmico em Saúde Pública do Centro de Ciências da Saúde. Terezinha de Jesus Pinheiro Maciel, doutora em Educação. Thelma Marilanda Silva de Melo, bibliotecária, especialista em biblioteconomia, servidora da Biblioteca Central da UECE. Os referidos autores tiveram o cuidado de levar às diferentes áreas de produção do conhecimento as normas para a publicação de trabalhos acadêmicos, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Isso posto, espera-se que esta edição, revisada e atualizada, cumpra os objetivos dos autores da EDI-UECE, contribuindo para a divulgação e melhoria da qualidade de produção acadêmica e científica. Fortaleza, janeiro de 2006. Professora doutora Lucile Grangeiro Cortês, diretora da editora. Sumário 1. Elementos do trabalho científico. CD 1. 2. Desenvolvimento do trabalho. CD 2. 3. Orientações específicas. CD 3. 4. Elementos básicos da redação. CD 4. 5. Orientação para as bancas julgadoras. CD 5. 6. Referências. CD 6. Introdução. Os trabalhos acadêmicos científicos podem ser classificados em 3 modalidades: monografia, dissertação e tese. Elas diferem quanto ao grau de complexidade da pesquisa e extensão do texto. Monografia é a exposição exaustiva de um problema ou assunto específico, investigado cientificamente. O trabalho de pesquisa pode ser denominado monografia quando é apresentado como requisito parcial para a obtenção de título de especialista. Ou pode ser denominado trabalho de conclusão de curso, quando é apresentado como requisito parcial para a conclusão de curso de graduação. Dissertação é o trabalho que apresenta resultados de um estudo científico, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização e domínio do tema escolhido. Também é feito sob orientação de um pesquisador, visando obtenção do grau de mestre. Tese é o trabalho de maior complexidade que os anteriores, devendo apresentar o resultado de um estudo científico ou uma pesquisa experimental de tema específico e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob orientação de um pesquisador, visando a obtenção do título de doutor e dos títulos acadêmicos de livre docente e professor titular. CD 1. 1. Elementos do trabalho científico. Há diferentes orientações de autores diversos sobre como estruturar uma monografia, dissertação ou tese. Para os programas de pós-graduação da UECE, a estrutura adotada é a seguinte: elementos externos: capa, lombada ou dorso, errata, ficha catalográfica. Elementos pré-textuais: capa, lombada ou dorso, errata, folha de rosto, folha de aprovação,
dedicatória, agradecimentos, resumo, sumário, lista de abreviaturas e ou símbolos, lista de figuras, gráficos, quadros e tabela. Elementos textuais. Introdução, metodologia ou procedimentos metodológicos. Corpo do trabalho dividido em capítulos. Conclusões ou considerações finais. Elementos pós-textuais. Glossário, bibliografia ou referências, apêndices, anexos. Uma das dúvidas frequentes dos alunos é quanto ao número de página que deve compor a monografia, dissertação e tese. Não há uma resposta definida para esta questão. Pode-se, entretanto, informar que a extensão de um trabalho científico depende de vários fatores: objeto do estudo, objetivos, metodologia utilizada, tema com muitas publicações, além da própria capacidade de redigir do autor ou autora. É comum, porém, observar os seguintes intervalos: tipo de trabalho, monografia, número de páginas, de 50 a 80. Tipo de trabalho, dissertação, número de páginas, de 80 a 150. Tipo de trabalho, tese, número de páginas, de 150 a 250. Os números que constam no quadro acima não são uma norma e sim uma sugestão. Lembre-se de que é melhor escrever um trabalho menor, com rigor, conteúdo e qualidade, do que grandes relatórios vazios. CD 2. 2. Desenvolvimento do trabalho. 2.1. Elementos externos. 2.1.1. Capa. A capa deve conter o brasão da universidade, o nome da universidade, o nome do autor ou da autora, o título e, se for o caso, o subtítulo, o local e o ano em que o trabalho foi realizado. 2.1.2. Lombada ou dorso. É a parte da capa que une, coladas, costuradas ou grampeadas, as folhas do trabalho. Contém o nome do autor, o título e o ano, sempre que possível grafados horizontalmente ou, no caso de lombadas finas, de baixo para cima. 2.1.3. Errata. É uma lista de erros tipográficos ou de outra natureza, com as devidas correções e indicações das folhas e linhas em que aparecem. Pode ser inserida junto ao miolo do trabalho, ou quando já confeccionada após a encadernação deste. Em ambos os casos, aconselha-se que a errata seja inserida imediatamente após o sumário. Neste caso, a errata é em papel avulso e não recebe paginação. Ver modelo anexo 2. A errata deve apresentar em seu rodapé a referência do trabalho, principalmente quando for elaborado em papel avulso, para facilitar sua identificação. Recomenda-se que, durante o processo de editoração, sejam realizadas tantas revisões quanto forem necessárias a fim de evitar utilização de errata, que implica perda da qualidade e credibilidade do trabalho. 2.1.4. Ficha catalográfica. Processo técnico que registre e descreve um documento visando sua organização do mesmo em uma biblioteca. Permite estabelecer uma relação entre a espécie bibliográfica existente em um determinado núcleo e a indicação que dela se extraiu, para mais facilmente se voltar a achá-la ou identificá-la. Para a confecção da ficha catalográfica, o autor ou autora deverá contatar uma das bibliotecas da Biblioteca Central. A Biblioteca Central exige um prazo mínimo de 3 dias para a confecção da ficha e de 8 dias para a revisão bibliográfica. Serviços agendados. Caso o usuário não possa esperar a agenda, é cobrada uma taxa pela execução desse serviço. Ver com a bibliotecária de referência. 2.2. Elementos pré-textuais. 2.2.1. Folha de rosto.
Deve conter todas as informações apresentadas na capa, acrescidas da finalidade do trabalho e do nome do ou da orientador ou a orientadora. 2.2.2 Folha de aprovação. Deve conter o nome da universidade, o nome do curso, o título do trabalho, o nome do autor ou autora, a data da defesa, o conceito e a nota obtida, o nome dos professores, componentes da banca examinadora e o nome do orientador ou orientadora, com a respectiva titulação. Ver modelos, anexo 4, A e B. Anexo 5, A e B. Geralmente, esta folha é fornecida pela coordenação do curso. 2.2.3 Dedicatória. A. Usar forma simples e direta. A forma literária é permitida. B. Não usar mais do que uma página. C. Se a dedicatória for pequena, centralizar na página ou colocar no terço inferior à direita. Observação: a dedicatória é opcional. 2.2.4 Agradecimentos. A. Usar linguagem clara, direta e concisa, contemplando quem contribuiu tecnicamente para o trabalho. B. Especificar os nomes completos daqueles ou daquelas a quem se agradece. C. Evitar agradecimentos muito longos. D. Procurar organizar uma sequência ao elaborar o texto dos agradecimentos. Sugere-se que, em primeiro lugar, se deve agradecer aos familiares e amigos, utilizar só o primeiro nome. Em seguida, ao orientador, professores ou pessoas que contribuíram na produção do trabalho. Sugere-se utilizar o nome por extenso. E, posteriormente, as instituições que forneceram bolsas ou ajudaram de alguma forma a realização do curso. Finalmente, deve vir de forma destacada os agradecimentos aos sujeitos da pesquisa, pois sem eles, o estudo não teria sido possível. Ver sugestão de modelo, anexo 6. Observação: o agradecimento é opcional. 2.2.5 Resumo. Trata-se de texto contendo uma apresentação concisa do trabalho, focalizando os aspectos de maior importância. Deve apresentar uma relação consistente entre as partes, coesão, o que deverá resultar num texto coerente. Não deve conter opiniões ou julgamentos pessoais. Cuidados especiais. Escrever na língua do texto. Traduzir em língua ou línguas de difusão internacional para a comunidade científica. O resumo e sua tradução ou traduções devem vir em páginas separadas e seguidas. Considerar a tradução ou traduções do resumo opcional ou opcionais para o lato sensu. Redigir em um único parágrafo, em espaço 1,5 e em página distinta. Usar fonte e tamanho de letra de conformidade com prescrito no quadro do item 3.5, papel e títulos. Expressar na primeira frase o tema ou assunto tratado. Incluir no texto o problema pesquisado, os objetivos, métodos empregados, os principais resultados e as conclusões ou considerações finais. Não inserir no texto referências. No caso de monografias, dissertações e teses, o tamanho do resumo deve ser de até 250 palavras no máximo. ABNT CAPES. Evitar o uso de símbolos e contrações que não sejam correntes, fórmulas, equações, diagramas, etc., que não sejam absolutamente necessários e imprescindíveis à compreensão do texto, também devem ser evitados. 2.2.6 Sumário. A. Deve conter todos os itens do trabalho que apareçam após o sumário. B. No caso dos capítulos, devem ser registrados os títulos e os subtítulos.
C. As referências, os apêndices e anexos não recebem numeração como os capítulos. 2.2.7 Lista de abreviaturas e ou símbolos. Devem ser registrados todos os elementos usados e os seus respectivos significados. A lista de abreviaturas e ou símbolos e a lista de figuras, quadros e tabelas também não recebem numeração. 2.2.8 Lista de figuras, gráficos, quadros e tabelas. Registrar os títulos completos de todas as figuras, gráficos, quadros e tabelas, seguido de suas respectivas páginas de localização no corpo do texto. A lista de figuras, gráficos, quadros e tabelas devem vir no início do sumário. Exemplo, lista de quadros. E logo após o sumário, deve vir a relação da lista de quadros. Exemplo, quadro 1, perfil socioeconômico da amostra estudada. Conjuntos Gereissati 2 e 3, Pacatuba, Ceará, 2002, acompanhada da página a qual se encontra inserido no corpo do trabalho. 2.3 Elementos textuais. 2.3.1 Introdução. Fornece uma ideia global do trabalho. Em geral, uma introdução contém as seguintes informações que podem vir em subcapítulos. A. Relevância do problema ou tema estudado. O que é necessário saber ou é controvertido sobre o tema. B. Razões da escolha do tema. Razões do interesse do autor pelo tema ou autora pelo tema. Objetivos e ou hipóteses do estudo. Deverão vir em item separado, depois do texto da introdução. Atenção! Na introdução, não se listam as conclusões da pesquisa ou do trabalho. Trata-se de uma preparação do leitor para a leitura do trabalho e devem explicitar as questões fundamentais relacionadas ao projeto de investigação. É a porta de entrada do trabalho. 2.3.2 Metodologia ou procedimentos metodológicos. Fornece o conjunto de bases teórico-metodológicos e dos procedimentos técnicos pelos quais os objetivos são alcançados. Em geral, usa-se metodologia para dissertações e teses e procedimentos metodológicos para monografias. Devem conter as seguintes informações: a. O delineamento ou design da pesquisa. Elementos teórico-metodológicos, o universo e a amostra, se for o caso. A delimitação do caso, estudo de caso. O processo e instrumentos de coleta de dados e os critérios para análise e interpretação dos mesmos. Enfim, a descrição detalhada da metodologia utilizada. B. Estrutura do trabalho, ou seja, um ou mais parágrafos para indicar de que trata cada parte do estudo. Atenção! Em determinados trabalhos, as informações relativas à metodologia aparecem como subitem da introdução. Deve ser uma decisão tomada com um orientador ou orientadora. 2.3.3 Corpo do trabalho. A. Todo o trabalho científico deve ser dividido em capítulos. O autor ou autora poderá optar por dividir seu estudo em partes, estas em capítulos e os capítulos em subcapítulos. B. Numeração dos capítulos e subcapítulos. Os capítulos e subcapítulos deverão ser numerados com algarismos arábicos. Há uma regra orientadora para a numeração de capítulos e subcapítulos. O sistema de numeração adotado pela UECE é: exemplo, para capítulos 1, para subcapítulos 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3. C. Deve haver uma proporcionalidade entre as partes do trabalho. Introdução, 1/5, desenvolvimento, 3/5, conclusões e considerações finais, 1/5. D.
Os capítulos devem ser organizados de forma coerente, clara e demonstrativa do que foi estudado. Deve haver coerência interna e encadeamento lógico de um capítulo para o outro. Os capítulos devem levar o trabalho à sua conclusão. 2.3.4 Conclusões ou considerações finais. A. Trata-se da recapitulação sintética do trabalho. Cada capítulo, seguido da síntese dos resultados da pesquisa. B. Devem basear-se nos dados analisados, ressaltando nas consequências das contribuições dos resultados da análise. C. No caso de se trabalhar com hipótese, deve-se deixar claro quais delas foram confirmadas e quais foram refutadas. D. Devem ser conclusivas, precisas e definidas, não devem ser incompletas ou ambíguas. E. Pode incluir como subitens sugestões, recomendações ou perspectivas para novos estudos ou para utilização dos resultados. F. Não devem conter citações, pois se trata de algo que você, como autor ou autora, concluiu do estudo. Atenção! Os estudos qualitativos tendem a indicar considerações finais e não conclusões para finalizar. As considerações finais geralmente incluem recomendações. 2.4 Elementos pós-textuais. 2.4.1 Glossário. Reunião de anotações sobre o sentido de termos usados no texto, por serem pouco conhecidos ou terem adquirido sentido próprio numa área de conhecimento ou teoria, colocada no início da parte pós-textual de uma obra científica, antes da bibliografia ou referências. 2.4.2 Bibliografia ou referências. Observação. Entende-se por bibliografia o conjunto de todas as fontes consultadas como suporte para a elaboração de um trabalho científico. Consideram-se referência somente as obras que foram consultadas e efetivamente citadas no texto. Consideram-se levantamento bibliográfico o conjunto de obras localizadas, consultadas, mas não citadas no texto. A utilização de uma ou outra deve ser uma decisão tomada com o orientador ou orientadora. O mais comumente utilizado são as referências. Não há um padrão único para registrar a bibliografia de um trabalho. As informações a seguir indicam o padrão utilizado pela ABNT e aceito pelas universidades. 2.4.2.1 Indicação bibliográfica de livros. A. Deve necessariamente conter autor, título, edição, a partir da segunda, local de publicação, editora, volume, se tiver, e data. Observar nos exemplos abaixo a pontuação entre as partes. Exemplo: Econ, caixa alta, vírgula, Humberto, ponto. Como se faz uma tese, negrito, ponto. São Paulo, dois pontos. Perspectiva, vírgula, 1983.110 p. ponto. Nakamai, caixa alta, vírgula, Daniel, ponto. Novos caminhos de enfermagem, negrito, dois pontos, por mudanças no ensino e na prática da profissão. Ponto, São Paulo, dois pontos, Cortês, vírgula, 1987.200 p. ponto. B. A entrada é sempre feita pelo último sobrenome do autor ou pelo nome através do qual ele é conhecido, digitada em letras maiúsculas ou caixa alta, caps lock. C. Exceto o último sobrenome e o primeiro prenome, o restante do nome do autor pode ser escrito por extenso ou abreviado. Uma vez tendo sido feita a opção por uma forma ou outra, a forma escolhida deve ser utilizada em todos os itens da bibliografia, referências. Exemplo: Moita-Lopes, caixa alta, vírgula,
L.P. Oficina de Linguística Aplicada. Negrito, : a natureza social e educacional dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas, : Mercado de Letras, 1996.89p. Moita-Lopes, Caixa Alta, Luiz Paulo, Oficina de Linguística Aplicada, Negrito, : a natureza social e educacional dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas, : Mercado de Letras, 1996.89p. D. A segunda linha da referência situa-se sempre embaixo da primeira letra do sobrenome do autor. Exemplo: Nakamai, Caixa Alta, Daniel, Novos caminhos da enfermagem. Negrito, : por mudanças no ensino e na prática da profissão. São Paulo, Cortês, 1987.200p. E. O título do livro deve vir em negrito ou itálico. Só a primeira letra deve ser escrita em maiúscula, exceto os nomes próprios, cidade ou país, constantes no título. Exemplo: Foucault, Caixa Alta, Michel, Microfísica do Poder, Negrito, 9.ed. Rio de Janeiro, Grau, 1990.250p. Fernandes, Caixa Alta, Florestan, As contribuições de Gilberto Freire para a compreensão do Brasil colonial, Negrito, 8.ed. Rio de Janeiro, UCTEC, 1997.130p. F. Quando há um subtítulo após o título, aquele não deve ser registrado em negrito ou itálico. Exemplo: Henderson, Caixa Alta, V. La naturaleza de la enfermaria. Negrito, Reflexões 25 anos depois. Madrid, Interamericana, McGraw-Hill, 1994.56p. G. Não sendo possível determinar o local de publicação, utiliza-se a abreviatura S maiúsculo ponto, L minúsculo ponto, entre colchetes, da expressão latina sine loco, que significa sem local. Da mesma forma, não sendo possível determinar a data da publicação, utiliza-se a abreviatura S minúsculo ponto, D minúsculo ponto, entre colchetes. Exemplo: Leporte, Caixa Alta, Celso, ponto. As formas da história, Negrito. Abre colchete, S maiúsculo, ponto, L minúsculo, ponto, fecha colchete. 2 pontos. Afrontamento, 1969.81p. H. Indica-se sempre o ano de publicação ou produção da obra em algarismos arábicos, sem espaçamento ou pontuação. Não sendo possível determinar nenhuma data de publicação ou produção, distribuição, copyright ou impressão, registra-se uma data aproximada entre colchetes. Exemplo: abre colchete, 1981, ponto de interrogação, fecha colchete, data provável. Abre colchete, CA, 1960, fecha colchete, cerca de, data aproximada. Abre colchete, 197, fecha colchete, década certa. Abre colchete, 197, ponto de interrogação, fecha colchete, década provável.
abre colchete, 18, traço, fecha colchete, século certo. Abre colchete, 18, ponto de interrogação, fecha colchete, século provável. Duran, vírgula, caixa alta, M.A. La jornada interminable, ponto, Madrid, Icária, vírgula, abre colchete, 1999, ponto de interrogação, fecha colchete, ponto, 59p. E, quando a editora não é mencionada, pode-se indicar o impressor do documento. Na falta de ambos, utiliza-se a abreviatura S.N. minúsculos entre colchetes da expressão latina sine nomine, que significa sem editora. Exemplo: longo, caixa alta, vírgula, L. A viagem proibida, negrito, ponto, 3. E. São Paulo, 2 pontos, abre colchete, S.N. fecha colchete, vírgula, 1983, ponto. J. Quando o local e o nome da editora não aparecem na publicação, indica-se isso entre colchetes. J. Quando o local e o nome da editora não aparecem na publicação, indica-se isso entre colchetes, abre colchete, S maiúsculo, ponto, L minúsculo, ponto, vírgula, S.N minúsculo, fecha colchete. Exemplo: longo, caixa alta, vírgula, L. A viagem proibida, negrito, ponto, 3. É de ponto, abre colchete, S maiúsculo, ponto, L minúsculo, ponto, vírgula, S.N. minúsculo, fecha colchete, vírgula, 2000.190p. K. Livros considerados no todo. Autoria, caixa alta, ponto. Título, caixa alta, ponto. Edição, ponto. Local, 2 pontos. Editora, vírgula, ano, ponto. Exemplo: Silveira, caixa alta, vírgula, I.C. dá, ponto. O pulmão na prática médica, negrito, 8. E de ponto, Lisboa, 2 pontos. Livros técnicos e científicos, vírgula, 1993, ponto, 260p. Universidade Federal do Paraná, ponto, setor de ciências biológicas, ponto. Universidade Federal do Paraná, caixa alta, ponto, setor de ciências biológicas, ponto. Bioquímica, negrito, 2 pontos, aulas práticas, ponto. Curitiba, 2 pontos. Scientia et Labor, vírgula, 1988.80p. E partes de livros, capítulos, fragmentos e volumes. Autoria da parte da obra, caixa alta, ponto. Título da parte, ponto. 2 pontos. Autoria da obra, ponto. Título da obra, ponto. Local, 2 pontos. Editora, vírgula, ano, ponto. Página inicial, traço, final da parte. Exemplo 1. É importante observar que, quando o autor ou autora da parte do livro for idêntica à da obra no todo, acrescenta-se um traço sublinhar equivalente a 6 espaços, seguido de ponto e localização da parte referenciada. Exemplo 1. Deslandes, caixa alta, vírgula, Sueli Ferreira, ponto. A construção do projeto de pesquisa, ponto, em 2 pontos. Minaio, caixa alta, vírgula, Maria Cecília de Souza, ponto. Pesquisa social, negrito. Teoria, método e criatividade, ponto.
Petrópolis, RJ, dois pontos. Vozes, 1994, capítulo 4, P.31-60. Exemplo 2. Minaio, caixa alta, Maria Cecília de Souza, ponto. Ciências Técnicas e Arte, dois pontos. Desafio da pesquisa, dois pontos. Traço, sublinhar equivalente a 6 espaços, ponto. Pesquisa social, negrito, dois pontos. Teoria, método e criatividade, ponto. Petrópolis, RJ, dois pontos. Vozes, 1994, P.9-30, ponto. M. Quando são usadas duas ou mais obras de um mesmo autor referenciado, substitui-se, na segunda entrada, o nome por um traço sublinhar equivalente a 6 espaços seguidos de ponto. Exemplo: Freire, caixa alta, Paulo, ponto. Educação como prática da liberdade, negrito, ponto. Rio de Janeiro, dois pontos. Paz e Terra, 1974, ponto. 134 p. ponto. Traço sublinar equivalente a 6 espaços, ponto. A Pedagogia da Esperança, negrito, ponto. Petrópolis, RJ, dois pontos. Vozes, 1997, ponto. 158 p. ponto. N. O título de várias edições de um documento referenciado sucessivamente também pode ser substituído por um traço sublinhar equivalente a 6 espaços, seguido de ponto nas referências seguintes à primeira. Exemplo: Barbosa, caixa alta, Arnoldo Parente Leite, ponto. Metodologia da pesquisa científica, negrito, ponto. Fortaleza, dois pontos. Ed.UEC, 2001.462 p. ponto. Traço sublinhar equivalente a 6 espaços, ponto. Traço sublinhar equivalente a 6 espaços, ponto. 2 ponto. Ed. ponto. Fortaleza, dois pontos. Ed.UEC, 2005, ponto. 495 p. ponto. O. Quando a obra for publicada por até 3 autores, deve-se necessariamente citar todos os nomes. Exemplo: Álcool, Rodrigues, caixa alta, Carmen, ponto e vírgula. Rodrigues, caixa alta, José, ponto e vírgula. Miguel, caixa alta, Jesus, ponto. Sociologia e enfermeira, negrito, ponto. Madrid, dois pontos, pirâmide, 1983. Quando o livro for publicado por mais de 3 autores, indica-se o nome do primeiro, seguido da expressão latina et al., entre aspas, que significa e outros. Caso queira, indicar o nome de todos os autores. Exemplo: Veiga, caixa alta, I.A.P. et al., ponto. Repensando a didática, negrito, ponto. Campinas, SP, dois pontos. Papiros, 1989.93 p. ponto. P. Se a publicação a referenciar só tiver um volume, indica-se o número de páginas ou folhas da mesma, seguido da abreviatura P. ou F. Mas, se constar de mais de um volume, registra-se o total deles, seguido da abreviatura V. Exemplo: Ferreira, caixa alta, Gilda Pires, ponto. Diretrizes para normalização de dissertações acadêmicas, negrito, ponto. Salvador, dois pontos. UFBA, 1993.56 p. ponto. Universidade Federal do Paraná, caixa alta, ponto.
Sistema de bibliotecas, negrito, referências, Curitiba, ed, UFPR, 2000.10v. Que, em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título. O termo anônimo não deve ser usado em substituição ao nome do autor desconhecido. Exemplo: trabalhos, caixa alta, científicos, organização, redação e apresentação, Fortaleza, ed UEC, 2003.59p. R. Obras de responsabilidade de entidade têm entrada pelo seu nome próprio e, por extenso, em caixa alta. Exemplo: Universidade Estadual do Ceará, caixa alta. Relatório da gestão, negrito, Administração, Ciência e Cultura, 1996-2004. Fortaleza, Nacional, 2003.143p. S. Autores de nome espanhol têm entrada pela primeira parte do sobrenome. Exemplo: Blanco Cócio, caixa alta, Fernando Andrés. Las revistas de Bibliotecologia e Ciências de la Información na América Latina. Transformação, negrito, Campinas, SP, volume 11, N2P 153-172, maio/agosto, 2003. T. Sobrenome que indica parentesco. Exemplo: Milani Júnior, caixa alta, Ângelo, Base conceitual para implantação de um sistema de inteligência competitiva na Braspetro. Braspetro, em caixa alta. Transformação, negrito, Campinas, SP, V.11, N.2, P.79-94, maio/agosto 2003. 2.4.2.2 Indicações de publicações periódicas. A. Periódicos considerados no todo. Coleção. Título do periódico: caixa alta. Local: editor, ano de início, término da publicação. Exemplo: Anuário Internacional, caixa alta, São Paulo, AGV, caixa alta, 1968-1978. B. Periódicos considerados em parte. Fascículos, suplementos, números especiais. Título do periódico, caixa alta, título do fascículo, suplemento ou número especial, quando houver. Local, editor, volume do fascículo, número do fascículo, suplemento ou número / edição especial, ano e número de páginas, nota indicativa do título do fascículo, Exemplo: Conjuntura econômica, caixa alta, As 500 maiores empresas do Brasil, Rio de Janeiro, FGV, V.38, N.9, 7.1984, 135p, edição especial. C. Artigos de periódicos. Autoria do artigo, caixa alta, título do artigo. Título do periódico, negrito, local de publicação. Número do volume, número do fascículo. Página inicial, final do artigo. Mês, data. Exemplo:
Almeida, vírgula, caixa alta. C. Ponto e vírgula, Monteiro, caixa alta. M. Ponto. Descrição de duas novas espécies. Homostera. Ponto. Revista Brasileira de Zoologia, negrito, vírgula, Curitiba, vírgula, V.9, vírgula, N.1/2, vírgula, P. 55-62, vírgula, mar.barra.jun.1992. D. Artigos de jornais. Autoria do artigo, caixa alta, ponto. Título do artigo, ponto. Título do jornal, negrito, vírgula, local de publicação, vírgula, data, dia, vírgula, mês e ano, ponto. Número ou título do caderno. Seção, suplemento, etc. Página ou páginas do artigo referenciado, número da ordem das colunas ou da coluna. O mês é usado de forma abreviada, só não para o mês de maio, que se usa por extenso. Exemplo: Miranda, caixa alta, vírgula, R. Ponto. Anões que fazem gigantes, ponto. Gazeta do Povo, negrito, vírgula, Curitiba, vírgula, 03 Jun, ponto, 1990, ponto, caderno 3. Folha Econômica, vírgula, P.1, vírgula, coluna 4, ponto. 2.4.2.3 Indicação de teses, dissertações e monografias. Autoria: caixa alta, ponto. Título: negrito, ponto. Local, vírgula, ano, ponto. Número de folhas, ponto. Tese, vírgula, dissertação, vírgula, monografia. Abre parênteses. Grau e área, fecha parênteses. Traço, unidade de ensino, vírgula, instituição, ponto. Exemplo: Santos, caixa alta, Inês Helena Vieira, ponto. O desenvolvimento das marcas próprias São de Açúcar, negrito, 2 pontos. Um estudo do caso, ponto, 2005, ponto, 80 F, ponto. Monografia, abre parênteses, especialização em gestão empresarial, fecha parênteses. Traço, Universidade Estadual do Ceará, vírgula, Fortaleza, vírgula, 2005. Haroldo, caixa alta, vírgula, D.B. A embolia cerebral cardiogênica nas doenças cerebrovasculares isquêmicas, negrito, 2 pontos. Estudo clínico ecocardiográfico e tomográfico, ponto. 1988, ponto, 181 F, ponto. Dissertação, abre parênteses, mestrado em cardiologia, fecha parênteses. Traço, setor de ciência da saúde, vírgula, Universidade Federal do Paraná, vírgula, Curitiba, vírgula, 1988. Damasceno, caixa alta, vírgula, Francisco José Gomes, ponto. Sutil diferença, negrito, 2 pontos. O movimento punk e o movimento hip hop em Fortaleza, Ceará, vírgula, grupos místicos no universo citadino contemporâneo, ponto, 2004, ponto, 472 F, ponto. Tese, abre parênteses, doutorado em História, fecha parênteses. Traço, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, vírgula, São Paulo, vírgula, 2004. 2.4.2.4 Indicação de eventos científicos. Nome do evento, caixa alta, vírgula, número do evento, vírgula, ano de realização, vírgula, local, ponto. Título, negrito, ponto, local, 2 pontos. Editora, vírgula, ano de publicação, ponto, número de páginas ou volume. Exemplo: Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia. Caixa alta, vírgula, 1 ponto, vírgula, 1983, vírgula, Porto Alegre, ponto, anais, negrito,
etc. Porto Alegre, SBG, 1983, 2V. 2.4.2.5 Indicação de trabalhos apresentados em eventos científicos. Autoria, caixa alta, Título do trabalho, Nome do evento, caixa alta, Número do evento, Ano de realização, Local, Título, negrito, Local, Editora, Ano de publicação, Página inicial, final, Exemplo, Orlando Filho, caixa alta, J. Ponto e vírgula. Leme, caixa alta, E.J. T. Utilização dos resíduos da agroindústria canavieira, Em 2 pontos, simpósio sobre fertilizantes na agricultura brasileira, caixa alta, 1984, Brasília, Anais, negrito, reticências, Brasília, Embrapa, caixa alta, 1984, P. 451-475. 2.4.2.6 Indicação de documentos jurídicos. Nesse item, inclui-se a de legislação, Constituição, emendas constitucionais, textos legais de modo geral e normas emanadas das entidades públicas e privadas. As referências são jurisdição ou cabeçalho da entidade no caso de se tratar de normas, título, numeração, data e dados da publicação, jurisprudência, decisão jurídicas e doutrina, interpretação dos atos legais. 2.4.2.7 Indicação bibliográfica de fontes eletrônicas. Exemplo, Brasil, caixa alta, Decreto número 2134, de 24 de janeiro de 1997, Regulamento artigo 23 da Lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a categoria dos documentos públicos sigilosos e o acesso a eles. Diário Oficial, abre colchete, fecha colchete, República Federativa do Brasil, negrito, Brasília, DF, número 18,27 Jan. 1997.cc11, P. 1453-1436. Rio de Janeiro, RJ. Medida provisória número 23.903, de 6 de janeiro de 2004. Dispõe sobre a execução do convênio número 55/2001 e seu primeiro termo aditivo. Diário Oficial, abre colchete, fecha colchete, Estado do Rio de Janeiro, negrito, Niterói, 16 Jan. 2004. PT. 1, P. 11. A. Para artigos online ou outros documentos considerados no todo, devem constar os seguintes dados: Autor, caixa alta, Título, Subtítulo, Edição, Local da publicação, Editora, Data de publicação, Disponível em, entre brackets, abre brackets, fecha brackets, Acesso em, dia, mês e ano do acesso, Veja o que significa cada um desses elementos. Autor, Carol, caixa alta, Lewis.
Título: Alice Adventure in Wonderland. Local: Dortmund, Germany. Editora: Windspiel. Data: 1994. Disponível em http://www.saude.gov.br. Acesso em 10 de maio de 2005. Na prática, a referência deve aparecer como se segue. Exemplo: Carol, caixa alta, Lewis, ponto. Alice Adventures in Wonderland, negrito, ponto. Dortmund, Germany, Windspell, 1994, ponto. Disponível em Brockets. http://www.saude.gov.br. Fecha Brockets. Ponto. Acesso em 10 de maio de 2005. Ponto. Lima, caixa alta, Marta Pinheiro, ponto. Capacitação de recursos humanos na área de informação tecnológica, ponto. Ciência da informação, negrito, Brasília, V.25, N.1, P.43-45, Jan /Ab 1996. Disponível em Brocket, http://www.ibct/cienciada informação, fecha Brocket, ponto. Acesso em 20 de maio de 2005, ponto. Nos casos omissos, procurar a assistência do orientador ou da orientadora ou do bibliotecário ou da bibliotecária. 2.4.3 Ordenação de referências. A. Sistema numérico. As referências devem seguir a mesma ordem numérica crescente colocada no texto. O sistema numérico não pode ser usado concomitantemente para notas de referências e notas explicativas. No texto, as chamadas das referências são indicadas por algarismos. Exemplo: é como nos fala Castells, as cidades progridem se autodestruindo, em lugar de ir crescendo a partir de uma base de manutenção do que já existe. Subscrito 1. Nota de rodapé. Subscrito 1. Castells. Caixa alta, Manuel, ponto. A intervenção administrativa nos grandes centros urbanos, ponto. Espaço e debate, negrito, São Paulo, N.6, P. 64-75, 1982, ponto. B. Sistema alfabético. Há uma forma de referências ou notas que contém mais informações. São, portanto, mais longas. Elas devem ser reunidas no final do capítulo, do artigo ou do trabalho, em uma única ordem alfabética. As chamadas no texto devem obedecer à forma adotada na referência, com relação à escolha da entrada. No texto, as chamadas das referências devem ser indicadas como segue. Exemplo: dentro dessa perspectiva, pode-se constatar que tal ensino é um assunto que vem sendo discutido no meio profissional há vários anos. Abre parênteses. Carvalho, caixa alta, 1994, fecha parênteses, ponto. Sisto et al., ponto. Abre parênteses, 1979, fecha parênteses. Pesquisaram alguns testes estrangeiros utilizados no Brasil, com o objetivo de apurar sua precisão e validade. 2.4.4 Apêndices. Trata-se de material elaborado pelo próprio autor, cuja função é oferecer mais informação sobre o tema em estudo.
pode ser considerado fonte para aprofundamento do estudo do tema. 2 pontos. A. Esse material deve ser numerado e paginado. A numeração deve ser feita em algarismos romanos, seguindo a ordem crescente. Exemplo, apêndice 1, apêndice 2, apêndice 3, etc. B. A paginação deverá seguir a ordem normal do texto. C. A palavra apêndice ou apêndices deverá figurar em página própria, antes do primeiro apêndice, centrada na folha em caixa alta. 2.4.5 Anexos. Anexos são materiais não elaborados pelo autor, originados de outras fontes, que serviram como meio para a realização do trabalho. Incluem-se nessa categoria formulários, questionários, tabelas, quadros, cartas, notas explicativas, cópias de documentos, entre outros. A. Este material deve ser numerado e paginado. A numeração deve ser feita em algarismos romanos, seguindo a ordem crescente. Exemplo, anexo 1, anexo 2, anexo 3 e etc. B. A paginação deverá seguir a ordem normal do texto. C. A palavra anexo ou anexos deverá figurar em página própria, antes do primeiro anexo, centrada na folha e em caixa alta. CD 3. 3. Orientações específicas. A seguir, você encontrará orientações em relação a alguns pontos específicos importantes que devem atender às exigências técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. 3.1 Paginação. A paginação de um trabalho científico deve seguir a seguinte orientação. A. As páginas pré-textuais, a partir da folha de rosto, são contadas, mas não devem apresentar o número da página. B. As páginas relativas ao texto ou textuais, a partir da introdução, devem ser numeradas com algarismos arábicos colocados no canto superior direito da folha, até a última página dos elementos pós-textuais, dando sequência à numeração iniciada na folha de rosto. 3.2 Espaços. A ABNT e os livros tradicionais de metodologia do trabalho científico indicam espaços diferentes dos que estão sugeridos a seguir. O que foi observado é que, em se usando o computador e ao se colocar o espaço duplo, a distância entre uma linha e outra fica muito grande, além do consumo excessivo de papel. A estética do texto fica prejudicada. Portanto, sugerem-se os seguintes espaços. A. Entre linhas, use 1,5. B. Entre parágrafos, use 2 espaços, 1,5 ou 12 pt. Ponto, antes e 6 pt. Ponto, depois. C. Entre o texto e as ilustrações, tabelas, gráficos, figuras, quadros, use um espaço 1,5. D. Entre o texto e as citações longas, aquela de mais de 3 linhas, ou as transcrições, use 1,5. No texto da citação, use espaço simples. E. Em notas de rodapé, use espaço simples. F. Entre o título de capítulo e o início do texto, use 3 espaços 1,5. G. Entre um subtítulo e o início do texto, use 2 espaços 1,5. H. Não é permitida a presença de linha órfã entre os parágrafos do texto, ou seja, o texto é escrito de forma seguida sem apresentar espaços, a não ser os referidos anteriormente. 3.3 Margens. As margens são padronizadas universalmente e devem seguir as seguintes especificações. Ver modelo, anexo 10, p.69. A. Esquerda, 3 cm.
a partir da borda do papel. B direita, 2 centímetros. C superior, 3 centímetros. D inferior, 2 centímetros. E, início do parágrafo, 2 centímetros a partir da margem esquerda do texto. F, início da citação longa, 3 centímetros a partir da margem esquerda do texto. 3.4. Fonte. É permitido o uso de 2 tipos de fonte, Arial e Times New Roman. Contudo, recomenda-se preferencialmente o tipo Arial. Veja a seguir os tamanhos que devem ser utilizados. Arial 9, Times New Roman 10. Arial 10, Times New Roman 11. Arial 12, Times New Roman 13. Arial 14, Times New Roman 15. Arial 18, Times New Roman 19. 3.5. Papel e títulos. Siga as instruções que se seguem sobre o tamanho do papel e as características dos títulos. Papel A4, 21 centímetros por 29,7 centímetros. Títulos. Ver quadro a seguir. Título, fonte, texto. Título ou títulos, negrito. Arial 14, Times New Roman 15. Subtítulo ou subtítulos, negrito. Arial 12, Times New Roman 13. Subtítulo ou subtítulos. Arial 12, Times New Roman 13. Resumo. Arial 11, Times New Roman 12. Texto. Arial 12, Times New Roman 13. Citação longa. 9, Times New Roman 10. Número das páginas. Arial 12, Times New Roman 13. Capa. Nome da instituição, do autor ou da autora, local e data. Arial 14, Times New Roman 15. Título do trabalho. Arial 18, Times New Roman 19. Folha de rosto. Finalidade do trabalho e nome do ou da orientador ou orientadora. Arial 12, Times New Roman 13. Nome da instituição, do autor ou autora, local e data. Arial 14, Times New Roman 15. Título do trabalho. Arial 18, Time New Roman 19. Folha de aprovação. Todos os elementos. Arial 12, Times New Roman 13. Nome e titulação dos professores que compõem a banca examinadora. Arial 11, Times New Roman 12. CD 4. Elementos básicos da redação. 4.1. Estilo. Ao escrever uma monografia, dissertação ou tese, lembre-se de que você está elaborando um trabalho científico. Isso significa dizer que você deve usar um estilo direto, claro, objetivo e conciso. Há regras básicas para a redação. A. Use, sempre que possível, o impessoal, isto é, a voz passiva pronominal e ou a voz passiva analítica. Exemplo 1. Registrou-se que a população era analfabeta. 2. Buscaram-se dados contidos nos documentos estudados. 3. Os dados foram analisados qualitativamente. Na maioria das áreas, é permitido o uso da primeira pessoa do singular ou do plural. 2. Do estudo realizado, concluiu que a sazonalidade tem uma grande influência no índice do desemprego do setor turístico. 3. Abordamos os romeiros em busca de informações sobre. B. Quando usar palavra ou palavras do registro coloquial, use sempre aspas para chamar a atenção do significado daquela palavra ou daquelas palavras na frase. Exemplo, o diretor de recursos humanos tende a, abre aspas, passar a mão, fecha aspas,
sobre os funcionários mais antigos. C. Ao usar palavras em língua estrangeira, empregue sempre itálico. Exemplo: a equipe de treinamento desenvolveu know-how próprio para avaliação dos participantes, know-how em itálico. D. Todo o texto é formado de parágrafos que representam partes do discurso com sentido completo. É através dos parágrafos que se expressam as etapas do raciocínio. Para se construir bem um parágrafo, deve-se ter o cuidado de encadear as ideias e desenvolver com clareza o raciocínio. Todo parágrafo deve ter uma introdução, sentença tópico, um desenvolvimento, ideias de suporte do pensamento inicial e um fechamento, sentença para completar o pensamento. Deve-se evitar construir parágrafos muito longos, de mais de meia página, por exemplo, e muito curtos, de uma ou duas frases. Só se deve mudar de parágrafo quando se, abre aspas, abre colchete, reticências, fecha colchete, avança na sequência do raciocínio, abre colchete, aspas, fecha colchete, fecha aspas. Severino, 1991, 80. Ou seja, o parágrafo deve marcar o fim de uma etapa do pensamento e o início de uma outra. E a pontuação é outro aspecto importante que deve ser considerado na elaboração de um texto. É imprescindível que seja usada corretamente. Quando se tem dúvida sobre qual o sinal a ser usado, se vírgula, ponto e vírgula ao ponto, ou outro sinal qualquer, deve-se procurar a ajuda de um especialista em produção de texto técnico-científico. 4.2 Citações, paráfrases e transcrições. 4.2.1 Citações. A. Em primeiro lugar, você deve saber a diferença entre citação e paráfrase. Na citação, você descreve literalmente, ipsis literis, a ideia do autor. Deve indicar necessariamente o último sobrenome do autor, ou o sobrenome pelo qual ele é conhecido, a data da obra e a página onde foi retirada a citação. Exemplo: o caminho para a comunicação bem-sucedida é a credibilidade. Quando as ações não correspondem às palavras, surgem mecanismos autocorretores, por meio dos boatos ou da mídia. Conrado, Caixa Alta, 1994, 5. B. As citações devem ser bem escolhidas. Pode ser usadas para dar apoio ou contrapor-se à ideia ou complementá-la. C. Há regras próprias para fazer citações. Quando a citação não ultrapassar 3 linhas do texto, use a forma mais simples, que é a inclusão da ideia no próprio corpo, no mesmo parágrafo do trabalho entre aspas. Exemplo: a ideia da família nos leva necessariamente à ideia de parentesco. E de acordo com Ellman, 1971 e 29, entre aspas, abre colchete, reticências, fecha colchete. A mais estreita relação de parentesco é aquela que admite a forma de reciprocidade, fecha aspas. D. Quando a citação ultrapassar 3 linhas do texto, deve ir para o parágrafo especial. Nesse caso, a ideia deve ser destacada do texto. Para todo o texto da citação, a margem deve ser de 4 centímetros a partir da margem esquerda. Ver modelo, anexo 10. Exemplo: segundo Ulrich, citado por Freitas, 1999, 16, agora com espaçamento de 4 centímetros a partir da margem esquerda, para o executivo da Administração de Recursos Humanos, a consciência da cultura organizacional pode ser uma questão de sobrevivência. Administradores de recursos humanos efetivos são conscientes das restrições culturais dos tipos de alternativas que podem considerar, nos tipos de relacionamentos que podem encorajar e nos tipos de ajuda que eles podem oferecer. Mudanças desejadas devem ser consistentes com as culturas existentes, ou revistas com as mudanças apropriadas nos símbolos. Modelos, linguagem, valores, estruturas e histórias. Ambas as estratégias exigem sensibilidade para as realidades culturais.
E as citações longas devem ser escritas com letras menores que as do texto. Fonte 10 Arial ou 11 Times New Roman. F. Toda citação longa deve ser registrada em espaço simples, mas deve-se separar-se das partes anterior e posterior pelo mesmo espaço utilizado no texto, espaço em 1,5. G. De acordo com a ABNT, usa-se aspas em todas as citações. Contudo, segundo as normas deste livro, utilizam-se somente as aspas duplas nas citações breves de até 3 linhas, enquanto nas citações longas devem ser suprimidas. É sempre obrigatório indicar a fonte da citação, autor, ano, página. H. Ao utilizar uma citação longa que em si contenha uma citação com aspas, elas se transformam em apóstrofos. Exemplo: espaço de 4 centímetros a partir da margem esquerda. Um dos sentidos da palavra seminário mais próximo de sua origem etimológica é um viveiro de plantas onde se fazem as sementeiras. Esse significado já indica a força criadora do seminário. Aponta o seu papel de lançar sementes, novas ideias, novas perspectivas de pesquisa para os participantes. Silvia, caixa alta, 2000, P.44. I. Quando se pretende dar ênfase a alguma palavra da citação, costuma-se grifá-la com um traço sob a palavra ou expressão e indicar que o grifo é do autor ou autora do trabalho. Nesse caso, registra-se entre parênteses. Abre parênteses. O grifo é nosso / meu. Fecha parênteses. Exemplo: conforme enfatiza Conrado, 1994, 35. Espaço de 4 centímetros a partir da margem esquerda. O papel estratégico da comunicação é auxiliar internamente, motivando os empregados a uma ação produtiva, grifada ação produtiva, e externamente, ajudando a posicionar a empresa junto a públicos externos. Abre parênteses, grifo nosso, fecha parênteses. J. Caso haja no texto citado algo que seja considerado incorreto, estranho ou que seja uma ideia irônica, coloque em seguida a palavra ou ideia a expressão latina sic, S-I-C, entre parênteses, que significa como está. Exemplo: espaço 4 centímetros a partir da margem esquerda. O japonês médio é um dos sujeitos mais honestos que vagam pela face da Terra. No entanto, o Japão é provavelmente, entre os países ricos, aquele em que a corrupção graça, sic, com mais vigor. Eis uma das desafiadoras esfinges japonesas, quebra-cabeça que impõe uma lógica rarefeita e que não oferece respostas fáceis. Silvia, caixa alta, 1992, 112. A palavra graça, do verbo graçar, é escrita com 2 S's. K. Se na citação houver trechos no início ou no final que não interessam ao autor, pode-se omiti-los colocando reticências entre colchetes. O mesmo acontece no meio e no final do texto citado, conforme os exemplos a seguir. Exemplo: 4 centímetros a partir da margem esquerda. Abre colchete, reticência, fecha colchete. A imaginação de qualquer uma das partes contamina o processo. Abre colchete, reticências, fecha colchete. A imaginação pertence a cada um e dificilmente poderemos transmiti-la de maneira correta. Abre colchete, reticências, fecha colchetes. Eltz, caixa alta, 1994, 47. O abismo da loucura em que estão mergulhados os homens é tal que a aparência de verdade que nele se encontra é simultaneamente sua rigorosa contradição. Abre colchete, reticências, fecha colchete. É nas próprias coisas que se deve descobrir essa invenção.
Foucault, caixa alta, vírgula, 1987, 31. L. Ao registrar ideias ou passagens não identificadas em páginas específicas, mas fazendo referências genéricas ao que o autor escreveu, usa-se a expressão latina passim para indicar que o que está escrito foi referido em diversas passagens do texto em foco. Exemplo: a aprendizagem individual não garante a aprendizagem organizacional. Entretanto, sem ela, não ocorre a aprendizagem nas organizações. Senge, caixa alta, vírgula, 1998, passim. M. Deve-se evitar citação da citação. Entretanto, nem sempre isso é possível. Neste caso, deve-se indicar o sobrenome do autor da citação, seguido da expressão citado por, em negrito, ou apud, seguido do sobrenome do autor consultado ou da autora consultada, indicando ano e página. Não esqueça de indicar a referência completa do autor do documento efetivamente consultado na bibliografia Referências. Não precisa reverenciar o autor citado por outro autor. Exemplo: de acordo com Levinson, citado por Chiavenato, 1993, 94. A interação psicológica entre empregado e a organização é um processo de reciprocidade. A organização realiza curtas coisas para e pelo participante, remunera-o, dá-lhe segurança e status. Reciprocamente, o participante responde trabalhando e desempenhando suas tarefas. Ou a satisfação de algumas necessidades é temporal e passageira, ou seja, a motivação humana é cíclica. O comportamento é quase um processo contínuo de resolução de problemas e satisfação de necessidades. Maslow, caixa alta, apud, Chiavenato, caixa alta. 1993, 4.2.2 Paráfrases. A. Consiste em registrar a ideia de um ou mais autores com suas próprias palavras. Nesse caso, não se colocam aspas, mas deve-se necessariamente indicar o sobrenome do autor ou autoras e o ano da obra. A indicação da página da obra é facultativa, porém recomendada. Exemplo: para Lewin, 1969, nada é tão prático quanto uma boa teoria. B. Quando uma ideia está presente nos escritos de vários autores, faça-se a citação livre ou paráfrase, indicando o sobrenome dos vários autores e deve seguir a ordem cronológica do mais antigo para o mais recente. Exemplo: há um interrelacionamento entre as estruturas formal e informal nas organizações, o que dá origem à existência de vários grupos, processos e funções dentro das empresas. Maio, caixa alta, vírgula, 1965, ponto e vírgula. Simon, caixa alta, vírgula, 1970, ponto e vírgula. Celtz, vírgula, 1979, ponto e vírgula. Etzioni, vírgula, caixa alta, 1980. 4.2.3 Transcrições. A. Consistem em registrar a fala dos sujeitos e ou informantes utilizados na pesquisa. B. Devem obedecer o mesmo recuo utilizado para parágrafo, 2 centímetros a partir da margem esquerda. C. Devem ser digitadas em fonte Arial 10 ou Times New Roman 11, em itálico, utilizando espaços simples. D. Devem ser separadas do texto antecedente e do texto subsequente por um espaço de 1,5. 4.3 Notas de rodapé. São indicações, observações ou aditamentos ao texto feito pelo autor, tradutor ou editor. Para efeito dessas normas, as notas de rodapé serão utilizadas com as seguintes finalidades: a. Oportunizar a complementação de informações que são necessárias à compreensão do texto.
B. Apresentar a versão original de citações traduzidas no texto ou vice-versa, caso seja necessário. As notas de rodapé, como o termo indica, localizam-se no final da página, abaixo do traço horizontal, a 1 centímetro à direita da margem esquerda, em espaço simples e com letra menor que a do texto. Fonte 9 Arial ou 10 Times New Roman. Toda nota de rodapé deve ser numerada em ordem crescente desde o início de cada capítulo. Seu número deve corresponder ao número que aparece entre parênteses em caractere menor que o usado no texto, após a palavra final da sentença ou do parágrafo, colocado subscrito sobre a palavra ou expressão que gera a nota do rodapé. Toda nota de rodapé deve necessariamente ficar na mesma página onde ocorre a chamada numérica do texto. 4.4 Informações adicionais. Um trabalho científico nunca está completo ou é definitivo em sua primeira versão. A fim de evitar trabalho desnecessário, siga as recomendações a seguir. Para apresentar aos membros da banca examinadora, providencie as cópias em número solicitado pela coordenação do curso ou programa, organizando-as em espiral com capa plástica. Observe todos os requisitos exigidos para a versão final. O tempo mínimo exigido entre a versão entregue para a defesa e a sua possível data deve ser aquele estabelecido pela coordenação do curso ou programa. Somente após a defesa, do atendimento a todas as recomendações da banca, após a revisão final e da análise por parte do orientador ou orientadora, é que o autor deverá providenciar a encadernação definitiva do trabalho no prazo estabelecido pelo regimento do curso ou programa. A encadernação definitiva deve ser em capa dura, na cor azul marinho ou preta, de acordo com a exigência do curso ou programa, e conter o brasão da universidade, ver anexo 1-A e B. A entrega dos trabalhos acadêmicos, como monografias de cursos de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado, é feito na Biblioteca Central, com a exigência da folha de aprovação, anexo 4-A e B. Para doutorado e anexo 5-A e B. Para especialização e mestrado, contendo todas as assinaturas dos membros da banca examinadora. O aluno ou aluna, antes de solicitar a declaração de entrega de exemplar na biblioteca, deve verificar sua situação enquanto aluno da universidade, para a retirada do seu nada consta. De posse da declaração fornecida pela biblioteca, o aluno ou aluna deverá dar entrada no pedido de diploma ou certificado na secretaria do curso de graduação específico do aluno, ou no curso de pós-graduação, se for o caso. 5. Orientação para as bancas julgadoras. 1. No caso da dissertação ou tese, a avaliação deverá ser expressa inicialmente por insatisfatório ou satisfatório. 2. Em sendo satisfatório o primeiro julgamento para todos os membros da banca, a avaliação poderá, dependendo de cada curso ou programa, ser expressa por notas em escala numérica variando de 7,0 a 10,0. 3. Para os casos de dissertação ou tese que obtiveram nota 10 de todos os membros da banca e desde que atenda às exigências específicas exaradas no regimento próprio do curso ou programa, poderá haver acréscimo da expressão com louvor à nota do aluno ou da aluna, se todos os membros da banca examinadora concordarem. 4. Quando, pelo menos, um dos membros da banca avaliar a dissertação ou tese insatisfatória, prevalecerá o conceito insatisfatório para o julgamento do trabalho. CD 5. 5. Orientação para as bancas julgadoras. 1. No caso da dissertação ou tese, a avaliação deverá ser expressa inicialmente por insatisfatório ou satisfatório.
2. Em sendo satisfatório o primeiro julgamento para todos os membros da banca, a avaliação poderá, dependendo de cada curso ou programa, ser expressa por notas em escala numérica variando de 7,0 a 10,0. 3. Para os casos de dissertação ou tese que obtiveram nota 10 de todos os membros da banca e desde que atenda às exigências específicas exaradas no regimento próprio do curso ou programa, poderá haver acréscimo da expressão com louvor à nota do aluno ou da aluna, se todos os membros da banca examinadora concordarem. 4. Quando, pelo menos, um dos membros da banca avaliar a dissertação ou tese insatisfatória, prevalecerá o conceito insatisfatório para o julgamento do trabalho. CD 6. Referências: Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Normas ABNT sobre Documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea de Normas. Servo, Amado Luiz. Bervian, Pedro Alcino. Metodologia Científica para uso de estudantes universitários. 2. ed. São Paulo. Macrae-Hill, do Brasil, 1978. Cruz, Ana Maria da Costa. Perrota, Maria Luiz Lourdes Rocha. Mendes, Maria Tereza Reis. Elaboração de referências. NBR 6023/2002. 2 ed. Rio de Janeiro. Interciências, 2002. 89p. Curte, Marlene Gonçalves. Cruz, Ana Maria da Costa. Mendes, Maria Tereza Reis. Apresentação de trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. NBR 14724, 2002. Maringá, PR, Dental Press, 2002, 77p. Denkler, Ada de Freitas Manete. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo, São Paulo, Futura, 1998. França, Juniales et al. Manual para Normalização de Publicações Técnico-Científicas. 4 ed. Belo Horizonte, ed. UFMG, 1998. Rei, Luiz, Planejar e Redigir Trabalhos Científicos, 2 ed. São Paulo. Edgar Bleicher, 1993. Rúdio, Franz Victor, Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica, 3 ed. Petrópolis, RJ. Vozes, 1980. Salomão, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia? 6 ed. Belo Horizonte, Interlivros, 1978. Severino, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico, 17 ed. São Paulo. Cortês, Autores Associados, 1991. Turrabian, Kate. A Manual of Rights of Terms Papers, Theses and Dissertations, 4 ed. Chicago, The University of Chicago Press, 1976. Universidade Estadual do Ceará. Normas de Stricto Sensu, Fortaleza, ed. UEC, 2002. Universidade Federal do Paraná, Biblioteca Central. Normas para Apresentação de Trabalhos, 5 ed. Curitiba, ed. UFPR, 1995. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Nuil para Cegos, mediante autorização da editora, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibido venda, reprodução e comercialização. Lido por Carla Rivetti, 2007. Trabalhos científicos, organização,
Redação e apresentação. Autores: Ayrton Marques da Silva, Anaíde Boiadijan de Miranda, em memória, Antônio Luciano Pontes, Denise de Souza Elias, João Emiliano Fortaleza de Aquino, Lúcia Daniel Machado da Silva, Pedro Henrique Lima Prachedes Filho, Rita de Cássia Barbosa de Paiva Magalhães, Silva Maria Nóbrega Terrian, Terezinha de Jesus Pinheiro Maciel, Thelma Marilanda Silva de Melo. Copyright Universidade Estadual do Ceará. Editora Universidade Estadual do Ceará, ED-UEC. Fortaleza, Ceará, 2006.